Bom, vamos trazer para cá a professora de Relações Internacionais, Carolina Pavese. Professora, agora há pouco mostramos a fala do Viktor Orbán, que é primeiro-ministro da Hungria. A extrema-direita do mundo tá se unindo nessas declarações contra o Supremo e favoráveis ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, né? Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde. Bom, Diego, prazer estar aqui com você, Leonardo também. Acho que essas reações elas eram, de certa forma, esperadas, né? Não é uma aliança nova. A gente já viu essa costura sendo feita durante o governo de Jair Bolsonaro. Essa mesma extrema-direita sinalizando um apoio no momento da reeleição. E agora eles vêm novamente a esse resgate, até porque são líderes que se encontram muito isolados internacionalmente e nas suas regiões. A gente está falando do Orbán aí, que resiste na política na Hungria, mas que tem sofrido ameaças constantes de sanções dentro do bloco da União Europeia, justamente por essa sua retórica e agenda de extrema-direita que vai contra aí os valores e princípios da União Europeia, com ameaças constantes de ter financiamento e orçamento cortado. Então, são líderes que não encontram apoio e aliados ao lado e que, portanto, até para poder legitimar os seus próprios governos, fazem esse apelo desesperado a figuras como Jair Bolsonaro para mostrar que eles ainda usufruem de algum tipo de interlocução com outras lideranças, mesmo que sejam lideranças aí prestes a serem condenadas. Pois é, vou fazer o seguinte, vou fazer um intervalo rápido. Na volta, a gente vai falar sobre o presidente Lula. O presidente Lula está no Chile, não citou nomes, mas olha, ele criticou a ofensiva antidemocrática e pregou regulamentação das redes sociais. Daqui a pouco, até já. No YouTube seguimos ao vivo, também aqui na página do UOL. O Sakamoto tem pergunta para a professora Pavese. Diga lá, Sakamoto. Professora, boa tarde. Prazer em ter a senhora aqui no All News. É uma questão com relação a essa. Porque o Lula ele acabou indo para o Chile agora, se reuniu com países aqui do nosso subcontinente para tentar fomentar a democracia, mostrar que ele não está sozinho, né? Mas como é que fica essa dinâmica aqui no nosso subcontinente sul-americano? Porque você tem o Paraguai e a Argentina bastante alinhados com Trump, né? Pelo menos ideologicamente, né? Você tem outros governos alinhados com o Brasil, mas também a esquerda e os governos progressistas já foram mais numerosos e mais poderosos aqui na região da América do Sul do que antes, né? Esse apoio regional que o Lula tentou mostrar, ainda mais no momento que a Colômbia e os Estados Unidos também ficam às rusgas, né, tudo, ela tem como dar algum respiro para o Brasil, né? Ou essa reunião ela tem efeito zero? Olha, tem um efeito simbólico, mas de efeito prático é, de certa forma, um pouco vazia, né, Sakamoto? Nós temos aí também a presença da Espanha, que como parceiro histórico, cultural, colonizador desses países, também está presente no Chile nesse encontro, e a gente teve o lançamento, antes mesmo do encontro, de uma carta de apoio à democracia, mas nós estamos falando de um encontro de 5 países que enfrentam, inclusive internamente, crises políticas, né? E a gente tem o Pedro Sánchez da Espanha com um governo aí pendular, com pedidos já para que ele chame eleições novamente. Então, é uma agenda, de certa forma, vazia e uma cooperação que poderia se encontrar em outros espaços. Esses 5 países não vão ser capazes de impulsionar um movimento que seria necessário de resgate a essas instituições democráticas, de regulamentação das redes. Então, a gente vê que é uma agenda muito ampla e colocando basicamente tudo que se podia nessa declaração de poucos gatos. É isso. A gente vai voltar aqui para a TV, para toda a nossa audiência. Eu vou retomar esse assunto da fala do presidente Lula. Vou te mostrar o que disse o presidente Lula lá no Chile e as análises do Sakamoto e da professora Carolina Pavese. Deixa eu agradecer você que está conosco aqui no YouTube. Deixa eu ver. Eliana Ribeiro mandou mensagem.
Madá Rezende está aqui também, Tassi mandou mensagem, a Cíntia está conosco, Maria Anitta, obrigado pela mensagem. Deixem aí um like na nossa transmissão e sigam comentando, por favor. Estamos de volta e no Chile o presidente Lula, ele criticou a ofensiva antidemocrática e também pediu uma regulação das redes sociais. Vamos ver. Vivenciamos uma nova ofensiva antidemocrática. Para reagir a esse movimento, Espanha e Brasil promoveram um encontro à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro do ano passado. De lá para cá, a situação do mundo se agravou. O quadro que enfrentamos exige ações concretas e urgentes. O sistema político e os partidos caíram no descrédito. Por essa razão, conversamos sobre o fortalecimento das instituições democráticas e do multilateralismo, em face dos sucessivos ataques que vem sofrendo. Concordamos sobre a necessidade de regulamentação das plataformas digitais e do combate à desinformação, para devolver ao Estado a capacidade de proteger os seus cidadãos. Nesse momento em que o extremismo tenta reeditar práticas intervencionistas, precisamos atuar juntos. Bom, professora Pavese, essa fala do presidente não citou Trump, né? Mas fica ali subentendido que a mensagem era para ele também? Fica claro o recado, né? O presidente vem desde esse anúncio desse tarifaço injusto aí dos 50% sobre o Brasil, adotado como estratégia de defesa esse discurso de defesa da democracia e também da nossa soberania nacional. A gente já está entrando aí em mais uma semana onde a gente vê essa sendo a estratégia adotada, ainda mais agora que o que se prevê é que muito provavelmente os Estados Unidos não devam voltar atrás da sua decisão em 1º de agosto, e o presidente insiste nessa estratégia. Kamoto. E essa fala do presidente Lula? Eu voto com a relatora, na verdade, né? E eu também acho que eu queria saber a opinião da professora. Eu também acho que o impacto, né, disso ele é bastante limitado, né? É interessante, inclusive, que o Lula nem acionou o Mercosul, porque sabia, não ia conseguir uma declaração conjunta do principal bloco, né, aqui do Cone Sul. Então ele juntou os governos progressistas e foi à luta, né? Poderia ter juntado mais? Poderia, mas é difícil imaginar que, por exemplo, ele acionando os BRICS, né? Por mais que a China, por mais que outros países deram declarações favoráveis ao Brasil, é claro, porque parte também do ataque do Trump também tem um componente em cima dos BRICS e tudo isso. É claro que uma série de países veio defender, mas também ninguém vai, neste momento, prestes as tarifas começarem a fazer efeito, ninguém também vai fazer um grande cavalo de batalha em cima do Brasil, né? Nesse ponto, né, eu acho que até depois, claro, vai ter muita articulação, vai ter muita fortalecimento, né? Se, por exemplo, esses países com os quais o Brasil tá conversando, os países progressistas negociando, puder fortalecer comércio, mas nesse caso dos produtos que vão para os Estados Unidos, não é o caso. Por exemplo, café, Colômbia é produtor de café, né? Peru, todos os países aqui da região eles também, de certa forma, disputam alguns mercados com o Brasil, né? Então, é momento, é claro, para o Brasil, ao mesmo tempo que tentar articular com os Estados Unidos, pelo menos um adiamento da data de início dessas tarifas, o que também é difícil imaginar que vai acontecer pura e simplesmente, buscar forma de negociação política, né? Aqui e ali tem pouco se negociar economicamente, mas o Brasil já vai ter que começar a pensar no quê? Nos plano B, C, D, ou seja, buscar outros mercados para produtos brasileiros. Café tem, suco de laranja vai ser difícil, carne vai se ter que se dar um jeito, mas avião não tem muito jeito. Os Estados Unidos é um grande comprador, e a Embraer já disputa mercado em outros pontos do mundo. O fato é que, no final das contas, o que tudo está se desenhando é que, mesmo com esse apoio internacional aqui e ali, pontual, o Brasil vai ter que cortar, vai ter que sangrar. O governo, na prática, o que significa? O que
os exportadores já estão pedindo para o governo. Falou, ó, se por um acaso mantiver os impostos, as tarifas, vocês vão ter que cortar imposto da nossa área, ou dar subsídio. Ou o governo vai ter que dar dinheiro para esses setores não quebrarem, né, e poderem, digamos, cruzar o deserto, ou o governo vai ter que cortar imposto, ou dar alguma linha de crédito, alguma coisa assim, mas os setores estão pedindo dinheiro, né? Então, o governo vai acabar caminhando por aí, ou seja, nós vamos ter que socializar esse prejuízo, né? Então, é importante, concordo com a Carolina, é importante que o Brasil esteja fazendo essas articulações, mostrando que não está sozinho, mostrando insatisfação, mas neste momento no mundo, os países que não têm tanto cacife como a China tem, estão tentando ficar também na moita para evitar tomar a mesma porrada, né? E, professora, para a gente já encaminhar aqui para encerrar, né? Te pergunto sobre o BRICS, que o Sakamoto mencionou aí, ou os BRICS, né? Como é que a senhora vê também essa posição do Trump de... Sexta-feira ele falou, né, que seria como uma guerra, algo assim, no sentido de um impacto muito grande negativo para, enfim, para o mundo, os BRICS utilizarem as moedas dos países para fazerem a comercialização, né, entre os integrantes do bloco e não o dólar, por exemplo. Bom, ele está defendendo a moeda dele, que já sofre aí uma queda enquanto moeda de reserva há muito tempo, e que também vem sofrendo uma pressão para uma desvalorização, né? Então, isso é um temor. Agora, atacar o BRICS é uma forma de atacar os três principais países do BRICS, que individualmente estão se colocando na rota de coalizão dos Estados Unidos. O Brasil, né, como a gente já está falando aí, virou objeto dessa disputa política, que usa de uma ferramenta comercial para atingir fins políticos. A gente já viu que o próprio governo norte-americano está tendo dificuldade de justificar economicamente e comercialmente essas medidas. A Rússia, que não tem... Trump entrou com a promessa de que conseguiria resolver o conflito Rússia e Ucrânia, e a Rússia não tem se curvado também a Trump como mediador e tem intensificado ainda mais os ataques contra a Ucrânia, então essa guerra fica cada vez mais distante de uma conclusão, mesmo agora também com as ofensivas da própria OTAN, né, que também se coloca contra o BRICS e aí atinge o Brasil para poder chegar na Rússia. Então a gente viu que a estratégia agora de se chegar na Rússia é via BRICS, e a China, que é o grande rival econômico comercial dos Estados Unidos e da Europa. Então, criticar o BRICS hoje em dia, colocar o BRICS como inimigo, é uma forma de já atingir a todos esses rivais, né? E é mais uma tática do governo norte-americano, mas que deve ter pouco efeito. Agora, o Sakamoto está muito correto quando ele afirma de que ninguém vai se colocar na frente do Brasil para nos defender, né? Uma coisa é o discurso e a retórica, e a outra é na prática, está disposto a se sacrificar economicamente e politicamente para poder vir a um apoio real e objetivo do Brasil. Então, ainda vai ter muito pano para manga nessa disputa comercial. E aí, para concluir, só acho que agora está na hora da presidência e do governo prestar atenção para não desgastar também essa estratégia de um discurso de defesa da soberania e da democracia nessa guerra comercial e tarifária contra os Estados Unidos. A gente viu que isso de imediato gerou um apoio da população, uma mudança, inclusive dos ventos mais a favor ao presidente Lula, mas pode haver um desgaste com relação a isso. Então, talvez seja a hora de mudar essa estratégia diplomática, porque essa guerra ainda está muito longe de ser concluída. Verdade. Professora Carolina Pavese, obrigado pela participação conosco. Um abraço para a senhora. Uma boa noite. Para vocês também, ótima semana. Valeu. Obrigado.